Meus amigos martelinhos, agora eu vou estar mostrando a vocês a parte funcional das ferramentas, tá? E eu queria explicar uma coisa. Quando a gente vai comprar uma ferramenta, ele fala, não existe uma ferramenta, nem sempre ela só é usada num capu, ou só é usada num paralama, só é usada numa porta, num porta-mala, num teto, enfim. As ferramentas você tem que ver se, para aquele trabalho que você vai executar, se ele te serve ou não. Ele te servindo, pronto. Você vai usar, às vezes você tem uma ferramenta que ele fala que é para capu, e uma da porta ela encaixa muito melhor do que o do capu. Então eu vou usar aquele que é da porta. É mais ou menos assim que é a forma que eu trabalho. Agora, as ferramentas elas são mais ou menos criadas de acordo com as peças, tá? Vamos supor que uma ferramenta, um anzol, tá? Que é aquela ferramenta para paralama. 95% das vezes eu uso no paralama, mas já aconteceu de eu usar aquele anzol pelo acesso da lanterna, aonde eu precisava daquela curva do anzol para eu poder fazer o amassado. Então eu usei aquela, ficou joia, entendeu? Então é isso que você tem que avaliar, se o que você vai trabalhar, se aquela ferramenta atende ou não. É assim que eu trabalho aqui no meu dia a dia, tá? Agora eu vou mostrar algumas ferramentas que eu tenho aqui, que são as funcionais, tá? Porque eu já comprei no vídeo anterior, eu disse. Eu comprei pelo Mercado Livre aqueles kits que fala 80 ferramentas a tantos reais, e você compra achando que aquilo vale a pena, e na verdade eu não uso nada disso. São ferramentas ruins, material ruim, tá? Não vale a pena. Esse vídeo eu vou estar mostrando só as ferramentas aqui que eu tenho, aonde eu uso elas. Depois eu vou mostrar um vídeo que eu acho que seria válido para quem está iniciando, tá? A ferramenta que deveria ter, só para aquele que tem início. Porque quando você está iniciando, eu vejo diversas pessoas que já entraram em contato comigo, que começaram e pararam. Então, me oferecendo ferramenta, porque gastaram R$2.000 em ferramentas, R$3.000 em ferramentas para iniciar. Ainda nem sabe se vai continuar, se deu certo, se não deu. Então, eu acho que se você vai iniciar, você deve comprar o mínimo de ferramenta possível, somente aquelas ferramentas para poder estar fazendo o treinamento. Depois, com o próprio treinamento, você vai saber o que você deve comprar e o que você não deve comprar. Você não tem que comprar a ferramenta antes. O que adianta você comprar a ferramenta antes se você não sabe como usar a ferramenta, onde usar? Não adianta, tá? Então, se você quer treinar, compra. Eu vou mostrar, eu acho que vocês deveriam ter só um cambão. Outras ferramentas aqui são simples, e um martelo, um ponteiro, uma ponteira, e uma peça para treino. Eu acho que inicialmente, para você treinar, tá, o iniciante mesmo, precisaria era só disso mesmo. Depois, se ele visse que ele vai seguir adiante, aí eu acho que é a hora dele investir em outras ferramentas. Mas vamos mostrar aqui agora. Aqui, gente, isso aí foi um carrinho que eu mesmo fiz, tá? Essas são as ferramentas que eu mais uso, tá joia? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ferramenta de porta, que normalmente eu uso em porta, ó. Por quê? Vamos supor que você trabalha aqui, ó. Ó como é que ela pega bem, ó. Ó, ó, ó. Então, é uma ferramenta que vale a pena. Outra ferramenta de porta que eu uso muito, ó. Tem uma pegada legal. Ferramenta de porta. Tem muitas, tá? Que eu uso para porta também. Tem essa daqui, ó, que ela é mais artesanal, mas ela me adianta muito. Às vezes você precisa entrar num lugar reto
Eu tenho essa daqui, ela serve muito pra cá e serve muito pra aqui, ó, pra lanterna. Ó, pra você poder entrar com ela aqui, ó. Às vezes você buscar o amassado longe. Às vezes não dá pra você entrar com aquela envergada demais por causa do acesso. Às vezes eu preciso chegar aquela um pouco mais em cima, que ela também chega. Costuma ir até lá na frente. Tá? É uma ferramenta que eu uso demais. Ferramenta que eu uso para porta, capu aqui, ó. Porta, capu. Ó, mais distante, uma ferramenta maior que eu uso muito para porta também. Porta, eu uso ela para, enfim, eu uso ela para tudo. Mas onde eu uso mais é na porta e na lateral. Ó, ferramenta de bico fino que eu uso muito para poder pegar, fazer acabamento. É uma ferramenta que eu acho extremamente útil também para pegar aqueles pontinhos baixos, bem pequenininho. Essa fina aqui, ela é ideal, tá? Para poder, quando você precisa chegar longe, precisa entrar nesses acessos assim, ó. Ela desce bastante, ó. Aqui como se fosse uma rabo de peixe, tipo uma rabo de peixe. Ela entra em todas os espaçozinhos que você precisa. Ferramenta extremamente útil. Ó, as rabos de peixe que eu tenho diversas aqui. Vou dar um exemplo de umas aqui, ó, para mostrar. Você trabalhar debaixo de travessa. Aqui, ó. Você entrar aqui, ó, entrar aqui. Olha a utilidade dela, entrar aqui. Então qualquer lugar que você quiser entrar, você consegue entrar, ó. Tem essas aqui, ó. 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 Olha o tanto que ela vai, ó. Viu a utilidade dela? Que beleza? É para isso que serve essas rabos de peixe. Agora eu tenho essas pequenininhas também. Muitas pequenas, ó. Que eu uso para capu. Nesses pedacinhos assim aqui, ó. Ó. Você precisa pegar uma amassada aqui, ó. Ó. Um acesso mais livre, que a rabo de peixe você não consegue ter esse apoio assim. A rabo de peixe é mais para você passar entre o KPO, esses lugares assim, tá? Essas aqui são mais, a gente faz mais necessário por esses espaços entre o capu, tá? E espaço também entre a travessa do teto. O teto você vai ver que quase todos têm umas travessas no meio, mas no canto, com alguns buraquinhos, onde você trabalha com essas ferramentas menores, principalmente esses jogos de esquerda e direita assim, ó. As ferramentas aqui também são extremamente úteis. Esquerda e direita, ó. Tá? Eu tenho outras delas. Agora, outras que eu uso muito para debaixo de travessa também são espátulas caseiras mesmo. Então, quando você vê algum material que você acha que dê para envergar e dê para fazer uma ferramenta aqui, ó. Olha que beleza. Isso daqui você consegue ter um apoio legal aqui, ó. Caso você precise, você mesmo entorta ela e vai tentando fazer ela de acordo com a sua necessidade, ó. Tá? Muitos papéis eu faço com ela também. Uso ela muito na travessa de porta também. Paralama, como estava dizendo do anzol aqui, ó. Essa é do paralama. Vou tentar filmar aqui. Porque ela já tem o formato correto para você fazer apoio aqui, ó. Olha aí, ó. Então eu uso a roda como apoio e aqui eu faço o amassado.
Agora, como eu disse, eu já precisei trabalhar num amassado, dependendo do carro, que eu tive que usar ela assim, ó. E trabalhei ela assim. Ela não me impede em trabalhar aqui. Eu posso trabalhar com ela aqui sem nenhum problema. A questão é se eu conseguir fazer o serviço com ela. Então eu uso essa para paralama. Agora, as mais usadas, na minha opinião, é esse cambão aqui, tá? De ponta redonda. Ó, isso é um cambão. Essa eu uso muito para amassado livre de travessa, tá? Tanto de porta, quanto na mala, quanto no teto, capô, geral. Uso ela também no paralama, às vezes pelo fato da de anzol não chegar, eu consigo entrar com ela aqui assim, tá? E vou até lá aonde eu preciso. Uso ela pelo acesso aqui do farol. Ó, você consegue chegar pelo acesso do farol. Enfim, essa daqui eu uso ela muito junto com esse outro cambãozinho aqui, ó, que eu pedi para poder fazer, que é um cambão menor com ponta de agulha, para fazer aqueles acabamentozinhos melhores, para dar um acabamento melhor, às vezes um pontinho baixo, algum lugar que a ponta, a outra não tá chegando ou não tá ficando legal, eu uso essas pontinhas de agulha. E o restante aqui, ó, essa daqui achatada, eu uso ela muito para porta também, que ela tem um envergado legal e ela é fina ali, então ela facilita a ponta dela, ela passar por algum lugar mais estreito. Às vezes eu esquento ela bastante com soprador para eu passar, para eu furar um KPO com ela mesmo e tentar acessar com ela mesmo. Aí eu tenho ela de diversos tamanhos aqui, ó. Aqui, ó, para porta também achatada aqui, ó. Ferramenta muito útil, usa bastante. Agora, isso é ferramenta que você já tem que saber onde usar. Ó, dá para usar em paralama, se você pegar alguns lugarzinhos aqui, ó, principalmente mais próximo da aresta aqui, eu uso ela bastante. Uso ela também em porta, uso em lateral. Como eu disse, a gente usa ela aonde dá para usar e onde ela fica melhor. Não necessariamente ela segue uma regra. Ó, outra ferramentazinha pequenininha que eu uso para paralama aqui, ó, faz um apoio legal, ferramenta útil. Só a pegada dela que eu não gosto, não dá uma pegada legal não, machuca, tá? Mas já me quebrou bastante o galho. Enfim, gente, isso daqui que eu uso para fazer acesso. Raramente eu furo um carro, tá? E quando eu furo com um cliente consciente. Essas padozinhas assim, ó, também são muito boas, ó. Eu uso demais essas pequenininhas assim, ó, para poder trabalhar aqui também, ó. Mesma coisa, ó. Você tem muita opção para você trabalhar em capô, ó. Mesma coisa essa pequenininha aqui, ó. Às vezes você precisa de um lugar muito próximo e tem que ter um apoio. Aqui ela já faz a curva, já é pequenininha justamente para poder dar o acesso, ó, para poder dar o apoio, perdão. Olha, ela não pode ser comprida aqui, ela tem que fazer uma curvinha logo para você fazer o gancho. Aqui ela dá certinho, ó. Então a ferramenta você tem que saber usar e aonde usar. Essa é a forma que eu trabalho aqui, tá, gente? Só lembrando que martelinho é uma coisa que muitos trabalham em técnicas diferentes, muitos usam muita ferramenta artesanal, trabalham de formas diferentes. A forma que eu trabalho, as ferramentas que eu trabalho são essas e me atende bem dessa forma que eu passei para vocês.
Gente, eu vou estar sempre postando vídeos, tá? Dá um like lá, se inscreva lá, compartilha, dá uma ajuda aí pra gente continuar com o canal. Um abraço.